Mais informação chegando, mais informação de última hora. Fabrício Queiroz é preso em São Paulo. Informação agora chegando pra gente. Nossa reportagem já acionada. Nesse momento, então, confirmada a prisão de Fabrício Queiroz. Nome que figurava como envolvido também com a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Nossa reportagem segue agora em direção ao interior do estado, onde ele teria sido preso no interior, numa cidade do interior de São Paulo. Exatamente, em Atibaia. Fica aproximadamente 1 hora aqui da capital de São Paulo. Então, atenção para a notícia que acaba de chegar. Fabrício Queiroz é preso no interior de São Paulo. A informação que eu acabei de confirmar aqui com uma pessoa do Ministério Público do Rio é de que a esposa do Queiroz, a Márcia de Oliveira Guiar, ela já é considerada foragida. Ela é alvo de um mandado de prisão, só que ela não foi encontrada no endereço dela aqui no Rio de Janeiro. A suspeita envolve o filho do presidente da República, envolve um senador da República e que vem a ser o filho do presidente. Então essas relações são muito intricadas, elas são as ligações, né, que aí você chega pelo Queiroz, chega o Adriano, ele disse que ele indicou a mãe e a mulher do Adriano para o gabinete do Flávio Bolsonaro. O Adriano que foi morto agora em fevereiro passado, chefe do escritório do crime, um miliciano conhecido aqui no Rio de Janeiro, que chegou a trabalhar com o Queiroz na polícia militar. Os dois já foram acusados, já responderam ao inquérito sobre a morte de uma pessoa que eles alegaram que tinha resistido à prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o Horário de Brasília, seu podcast de política da CNN, comigo, Daniela Lima, e com a analista da CNN, Renata Agostini. Bem-vinda, Renata. Oi, Dani. Olá a todos que acompanham a gente aqui no Horário de Brasília. Renata, o roteirista de Brasil hoje realmente deu um nó na nossa programação. A gente ia falar de Weintraub, a gente ia falar de Supremo, mas Fabrício Queiroz, ex-assessor, ele era primeiro motorista de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, foi preso numa operação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que contou com a parceria da Polícia e do Ministério Público de São Paulo. Fabrício Queiroz, que estava ali, digamos, em paradeiro incerto e desconhecido, foi apanhado pela polícia numa propriedade em Atibaia, no interior do estado de São Paulo, numa propriedade de Frederic Wassef, o advogado da família Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, figurinha carimbada em Brasília e até aqui na própria CNN, né, Renata, falou várias vezes em defesa do presidente e de sua família. É uma bomba. É uma bomba, leva a crise para o Palácio do Planalto para outro patamar. A gente vinha falando de várias crises institucionais, ali esses trancos e barrancos do presidente com o Supremo Tribunal Federal, também essa última operação que mirou aliados do presidente Jair Bolsonaro, deputados bolsonaristas, mas essa crise tem o potencial de levar o problema no coração do governo, porque ela atinge o assessor muito próximo a Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente da República, mas um personagem que é ligado ao presidente desde a década de 80, que foi quando eles se conheceram. Isso é muito importante da gente entender o tamanho do problema. Queiroz não chega a Flávio Bolsonaro por uma relação pessoal do Fabrício Queiroz com o então deputado estadual. Ele vai para o gabinete de Flávio Bolsonaro porque ele é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. E olha, Renata, eu acho que é importante para quem está acompanhando a gente conseguir entender a dimensão dessa relação entre a família Bolsonaro e a família Queiroz. Vamos voltar um pouquinho no tempo só para você entender como foi que essa história começou. O COAF é um órgão do governo federal que monitora movimentações financeiras, especialmente para conseguir identificar ali, captar e avisar as instituições de indícios de lavagem de dinheiro. Então, o COAF fica ali observando movimentações atípicas. Esse alarme do COAF, ele é acionado automaticamente. Algumas operações disparam o alarme do COAF. Transferências acima de um determinado valor, saques em dinheiro vivo acima de um determinado valor. Tudo isso, o alarme do COAF é acionado e as instituições financeiras são avisadas e, quando é o caso, essa comunicação é feita e encaminhada para os órgãos de investigação. Pois
Pois muito bem, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, o COAF fez um pente fino nas movimentações de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ano era 2018. Esse pente fino revelou ali movimentações atípicas de dezenas de personagens, inclusive do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano, que, se não me falha a memória, despontava ali como quem tinha tido a maior movimentação atípica. E aí é importante que você pense comigo o que é movimentação. Quando o COAF diz que você movimentou 1,2 milhão de reais, que é a quantia aí que é atribuída a Fabrício Queiroz, significa que entraram e saíram no total da sua conta esses valores. Se você vende um apartamento e compra outro, um imóvel de 350 mil e compra outro de 350 mil, essa operação fica registrada como uma movimentação de 700 mil reais, porque você recebeu 350 e repassou 350. Bom, esse pente fino é feito, essa operação do Ministério Público, esse vínculo, essa suspeita de que Fabrício Queiroz havia movimentado valores incompatíveis com sua renda é noticiado só depois ali do primeiro turno. Há depois, neste ano já, a notícia de que essa operação foi adiada, digamos assim, para preservar a eleição, né, de 2018, de influência aí da polícia, enfim, isso está sendo investigado. Desde então, Fabrício Queiroz é um personagem que tem sido observado com muita curiosidade pela imprensa e pela polícia, pelas autoridades. Para você entender, Fabrício Queiroz era suspeito, né, de, junto com Flávio Bolsonaro, operar um esquema de rachadinha. Renata, o que é a rachadinha? A rachadinha, como é conhecida esse tipo de operação, significa que os contratados num gabinete devolvem parte do salário. Portanto, um parlamentar tem ali o direito a contratar um número X de pessoas por um salário estabelecido. E há, então, um acordo com esses servidores para que eles recebam, na verdade, um valor menor e essa diferença seja devolvida ao próprio parlamentar. Portanto, o parlamentar embolsa, cresce a sua receita a partir desses cargos que ele tem direito. Na prática, o que ele faz? Ele embolsa dinheiro público por meio de uma contratação de fachada. Aí existem algumas formas de se fazer isso, desde um funcionário que de fato trabalha no gabinete, exerce sua função, mas aí ele é subremunerado e parte desse valor vai para os bolsos do parlamentar, ou até quando existe um funcionário fantasma. O que é isso? Esse parlamentar sequer presta serviços, ele é registrado como um funcionário do gabinete e o parlamentar então fica com todo aquele salário, engordando aí a sua remuneração mensal. Isso é o que se chama de rachadinha. Por que nesse caso do Fabrício Queiroz foram apontados indícios de rachadinha? Além da movimentação atípica, e o valor é esse que a Dani trouxe, 1,2 milhão, que aparece ali no relatório do COAF, houve a identificação de uma série de depósitos de assessores que trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro para a conta de Fabrício Queiroz, em datas muito similares ao momento em que eles de fato recebiam o seu salário na ALERJ, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por isso que houve ali essa configuração, essa evidência de que funcionaria ali um esquema de rachadinha, como é conhecido esse tipo de operação. Perfeita. Agora a gente vai explicar para você o alcance do envolvimento não só de Fabrício Queiroz, mas de seus familiares. Ao todo, 8 pessoas da família Queiroz, incluindo ele próprio, passaram por gabinetes da família Bolsonaro. Entre esses familiares de Queiroz que passaram pelo gabinete da família Bolsonaro, há familiares que fizeram depósitos na conta de Fabrício Queiroz nesse esquema que a Renata detalhou aí para vocês, em data muito próxima ao recebimento do salário. Há também familiares de Fabrício Queiroz lotados que trabalharam nos gabinetes da família Bolsonaro que nunca sequer tiveram nem o crachá da Assembleia Legislativa do Rio, por exemplo. A filha de Fabrício Queiroz, a Natália Queiroz, ela é personal trainer. Como é que a gente sabe disso? Ela postava suas aulas e inclusive dava aula pra gente famosa, né, Renata? Atrizes, figuras conhecidas no Rio de Janeiro. Ela foi lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro
por quase 10 anos, de 2007 a 2016 e de 2016 a 2018 no gabinete de Jair Bolsonaro. Ela e o pai, o Fabrício Queiroz, foram demitidos no mesmo dia, na véspera da revelação dessa investigação do COAF. Não há registro de que a Natália Queiroz tenha ido, por exemplo, à Câmara dos Deputados em Brasília, onde Jair Bolsonaro dava expediente até 2018 para trabalhar no gabinete do hoje presidente da República. Pelo contrário, há registros nas redes sociais dela de que ela estava dando aula de personal trainer, academia, durante o horário comercial em dias da semana. Além da Natália, que é filha, a mulher do Fabrício Queiroz, ela também foi lotada no gabinete de Flávio Bolsonaro por quase 10 anos, de março de 2007 a setembro de 2017. A Márcia, inclusive, também é alvo de um mandado de prisão emitido pela Justiça do Rio de Janeiro. Ela é uma dessas figuras que nunca teve crachá na Alerj. Para juntar as pontas, e provavelmente você que está nos acompanhando vai ler o noticiário e vai ver uma série de menções a operações. Para entender o timing em que Fabrício Queiroz e Natália são exonerados, a gente está falando das operações Cadeia Velha e Furna da Onça. Essas são as operações que ocorreram no Rio de Janeiro, com foco nos parlamentares da Alerj, derivadas desse pente fino, desses relatórios do COAF. O então deputado Flávio Bolsonaro, deputado estadual, não era alvo dessa operação, mas o relatório do COAF aponta aí as movimentações atípicas, né? Esse é o termo no caso de Fabrício Queiroz. As exonerações de Fabrício Queiroz e Natália ocorrem antes de que a operação Furna da Onça fosse deflagrada. Depois, quando foi inclusive questionado sobre essa demora, né, na deflagração da operação, o desembargador responsável pelo caso justifica dizendo que sim, houve a decisão de aguardar a decisão de segundo turno justamente para que a operação não tivesse uso político. Essa é a justificativa que ele dá. Suscitar a ideia de uso político. O fato concreto é que há as exonerações e aí a gente junta uma perna agora mais recente. Paulo Marinho, empresário que na época da campanha era muito próximo à família Bolsonaro, cedeu a sua casa no Rio de Janeiro para que a campanha do presidente Jair Bolsonaro funcionasse. Diz recentemente que houve um relato de que Flávio Bolsonaro foi avisado de que haveria sim problemas, investigações que chegariam ao seu gabinete. Segundo o relato de Paulo Marinho, é, portanto, a partir daí que há a decisão de exonerar tanto Fabrício quanto Natália de suas funções. Legal, Renata. Vamos voltar aqui ao Queiroz, mas você precisa sempre ter em mente que o Queiroz representa uma rede, inclusive com vários de seus familiares, a gente declinou alguns nomes aqui, uma rede de depósitos que começou a ser mapeada aí pelos investigadores. Importante você ter em mente que esse valor, 1,2 milhão, se refere a um período específico. 13 meses. Perfeito. 13 meses de movimentação financeira. Para a gente ter em mente que só a mulher do Queiroz ficou por quase 9 anos recebendo salário na Assembleia Legislativa do Rio. Então, os valores podem ser bem maiores do que o que a gente tem de público até agora. Bom, uma das transações que foi mapeada pelo COAF, nesse mapa de depósitos, entradas e saídas de dinheiro da conta do Fabrício Queiroz e chamou bastante atenção, foi um cheque que ele repassou no valor de R$24 mil na conta da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Esse cheque foi identificado pelo COAF, foi notícia na época e o presidente Jair Bolsonaro assumiu ali a destinação do dinheiro. O presidente disse que o dinheiro era para ele
e não para sua mulher, e que se tratava da devolução do pagamento de um empréstimo que ele teria feito ao Fabrício Queiroz no valor de R$40 mil. O presidente falou sobre isso, assumiu a destinação do dinheiro e desde então não houve mais nenhuma explicação adicional a respeito desse cheque. Então, o personagem que hoje foi preso pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, com um aval, claro, da Justiça do Rio de Janeiro, é um personagem que tem conexão de décadas com a família do presidente, cujos parentes ficaram também lotados por bastante tempo nos gabinetes de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e tem também nomeação para gabinetes de Carlos Bolsonaro, e cujo dinheiro que estava ali sendo investigado pelo COAF, pelo Ministério Público, pela Polícia do Rio, foi parar na conta da primeira-dama. Pois é, o presidente na época disse que era, o pagamento de uma dívida que Queiroz tinha feito com ele. Nessa última agora, houve um acúmulo, de dívida pai dele para comigo e resolveu então ele me pagar com cheques. E não foi um cheque de R$24 mil, não foi um cheque, nem 6 cheques de R$4. Foram, na verdade, 10 cheques de R$4 mil. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque é questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento, que ela está passando, a sua família tocante a isso. É interessante a gente ver as versões, porque há muita confusão ao longo do tempo. Queiroz relutou demais a dar os esclarecimentos aos investigadores, mas ele deu algumas entrevistas. Inicialmente, ele afirmou que todo esse dinheiro, que não era compatível com a sua renda, salarial ali do gabinete, era porque ele era bom negociador, bom de negócio, vendia carros e, portanto, tinha essa renda extra. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim... Compro, revendo. Depois ele diz que, na verdade, ajudava auxiliares do Flávio Bolsonaro, ou seja, funcionários do gabinete, a fazer dinheiro, que ele aplicava o dinheiro. Então, esses funcionários davam dinheiro para ele e ele retornava com um bom retorno. Por fim, ele disse que, na verdade, ele usava esse dinheiro para aumentar a rede de apoio a Flávio Bolsonaro. O que seria isso? Ele pegava uma parte desse dinheiro e subcontratava outros apoiadores para ajudar na campanha, para aumentar ali a rede de apoio a Flávio Bolsonaro. Essas versões, a mudança das versões principalmente, claro, chama muito atenção. É importante a gente dizer que usar esse dinheiro público para contratar apoiadores por fora não é correto. Na verdade, é ilegal. Então, ele estava ali admitindo uma prática de menor potencial, digamos assim, punitivo, para não ter que tratar da questão da movimentação financeira sobre o todo. E aí, o Queiroz tem uma série de coisas que a gente precisa ter também em mente quando vai falar dele. É ex-policial, tinha relações com policiais que eram vinculados a milícias. Uma parte das condecorações que foi feita por Flávio Bolsonaro a policiais condenados ou policiais investigados por ligações com milícias e Esquadrão da Morte foi atribuída a Fabrício Queiroz. E esse personagem, que tinha toda essa influência, de princípio, no início, era apontado como motorista do senador Flávio Bolsonaro na Alerj. Então, é um motorista que depois se revela um assessor bastante influente a ponto de gerenciar, segundo ele mesmo admitiu, uma rede do B, digamos assim, de apoiadores políticos e que tinha aí a abertura para poder indicar ao então deputado, hoje senador, pessoas para serem condecoradas com comendas altas da Alerj, inclusive dentro de presídio. A postura do então deputado estadual, agora senador Flávio Bolsonaro, ao longo de todo esse processo, de toda essa investigação, foi dizer que não sabia, que Fabrício Queiroz que deveria explicar durante muitos momentos em que Fabrício Queiroz estava sumido, não se sabia o paradeiro dele. Flávio dizia que também não sabia onde estava Fabrício Queiroz, que nesse meio tempo tem um episódio que inclusive todo mundo vai lembrar. Enquanto havia essa busca, essa tentativa de ouvir oficialmente Fabrício Queiroz precisou ser internado para tratar um câncer. E isso foi usado durante muitos momentos, inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, para dizer que tinha perdido o contato, que havia apenas se comunicado com ele para saber como ele estava em relação a esse tratamento. Esse tratamento, na época, chamou muita atenção, porque Fabrício Queiroz foi internado num hospital de ponta de São Paulo e a questão de como ele estava custeando
pleiteando esse tratamento também foi muito tratada, porque são valores altos. E agora eu acho que a gente precisa chegar no ponto final dessa história, quer dizer, pelo menos por enquanto, que é onde o Fabrício Queiroz é encontrado. Ele é encontrado numa propriedade do advogado Frederico Wassef. Frederico Wassef ganhou vários holofotes quando ele forjou a teoria que acabou bloqueando a análise do caso Flávio Bolsonaro por bastante tempo via Supremo Tribunal Federal. É ele quem entra ali no Supremo dizendo que o COAF não tinha como enviar uma análise detalhada de movimentações financeiras às autoridades sem autorização judicial. Essa tese prosperou por liminar concedida por Dias Toffoli durante um tempo e depois foi derrubada pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Até hoje, Flávio Bolsonaro briga na Justiça do Rio de Janeiro, na Justiça Federal, para tentar bloquear as apurações, invalidando elementos que foram levantados pelo COAF. É uma briga técnica, ele não tem tido sucesso. Bom, depois disso, Frederico Wassef se tornou uma espécie de eminência parda e toda vez que havia uma operação contra aliados do presidente Bolsonaro ou mesmo informações que fustigavam o presidente Bolsonaro e o levavam a reagir publicamente, Frederico Wassef se colocava à disposição para responder. Ele também atuava muito ali na questão, no caso Adélio, o Adélio Bispo, que tentou matar o presidente da República durante ainda a campanha em 2018. Frederico Wassef atuou bastante nesse caso e sempre muito também na mídia, né? Falando que, disseminando a tese de que Adélio tinha um mandante, estava trabalhando a serviço de alguém para assassinar Jair Bolsonaro. O que eu vou dizer é fato. Uma organização criminosa orquestrou o assassinato, a tentativa de assassinato do nosso presidente da República. Esse inquérito parou pela metade, pelo que tudo indica, ou andou ou chegou a uma conclusão que todo o Brasil sabe que não é a conclusão da verdade real. Qualquer um que vier e falar que Adélio Bispo é um maluco solitário que do nada enfiou a faca na barriga do presidente da República, levando este literalmente a quase morte, a pressão de 6/3, em coma já no hospital, isto é uma piada de mau gosto. Todo o Brasil sabe que foi um ato terrorista orquestrado. Essa tese foi refutada por 2 investigações da Polícia Federal, por investigação de Minas Gerais, e essa semana nós tivemos o arquivamento de uma investigação que sim apontava que Adélio Bispo agiu sozinho e é inimputável, ou seja, não pode responder por suas ações porque tem problemas mentais. Nesse caso específico da investigação do Adélio, a investigação que foi arquivada agora, inclusive, foi a segunda que foi aberta para apurar se Adélio tinha algum comparsa. Então, Frederico Wassef, apesar de falar muito sobre o caso, ele não estava constituído nos autos como advogado do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre possíveis ajudantes, comparsas, financiadores de Adélio Bispo. Isso incomoda, inclusive, muitos investigadores da Polícia Federal, porque foi uma investigação que foi iniciada, essa segunda investigação, em setembro de 2018, muito minuciosa. O relatório final tem mais de 3.000 páginas por parte da Polícia Federal e, ainda assim, Frederico Wassef falava que havia outras pontas a serem investigadas, apesar de os advogados de Jair Bolsonaro não terem, ao final, indicado mais nenhuma diligência, ou seja, nenhuma outra investigação que pudesse ser feita. Jair Bolsonaro, por ser vítima, no caso de Adélio Bispo, poderia o tempo inteiro acompanhar o caso por meio de seus advogados. Ainda assim, a Polícia Federal fez 2 apresentações ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília sobre o andamento do caso. Nesse ponto que você trouxe, Dani, de que Adélio foi indicado que ele tem um transtorno mental, isso já foi apontado na primeira investigação, quando se tentou entender se no dia do atentado o Adélio Bispo tinha tido auxílio, suporte de alguém. E nesse caso específico, nessa primeira investigação, nesse primeiro inquérito, a defesa do presidente Jair Bolsonaro não contestou esse achado, esse entendimento, esse laudo que apontava o transtorno mental de Adélio. Então, a presença de Frederico Wassef neste caso causa incômodo e muitos questionamentos por parte da Polícia Federal. Perfeito, e foi na propriedade desse personagem que Fabrício Queiroz foi encontrado. Frederico
ACF deu declarações dizendo que não tinha a menor ideia de onde Fabrício Queiroz estava durante todo esse tempo em que está recolhido, fora dos holofotes, longe da imprensa, sem falar com investigadores pessoalmente. Ele prestou depoimento por escrito. Enfim, a ACF sempre disse que não sabia onde ele estava, e ele estava nessa propriedade de ACF em Atibaia. Eu queria trazer um áudio que foi revelado pela Folha de São Paulo no ano passado, Dani, porque ela mostra como essa presença, ou essa ausência, no caso, né, de Fabrício Queiroz, sempre foi um fantasma ali para a família Bolsonaro. A Folha de São Paulo revela ainda em outubro do ano passado um áudio que a reportagem do jornal obteve de Fabrício Queiroz. É que eu falo, o cara lá tá hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada pra tentar me ajudar aí, entendeu? Ver tal. É só porrada, cara. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa pra enterrar na gente, não vê ninguém agir. Não fica claro quem ele está querendo dizer, mas mostrava que havia um incômodo de Fabrício Queiroz de estar exposto, de ser alguém na mira, enquanto a família Bolsonaro, no caso, é o que fica subentendido, não dava o suporte devido. Bom, essa cobrança de Queiroz aí por proteção, que a Renata acabou de lembrar a gente, coloca todo esse episódio em um patamar mais elevado, especialmente porque ele estava com um homem que atuou por Flávio Bolsonaro, seu ex-chefe, atua midiaticamente por Jair Bolsonaro, presidente da República e amigo pessoal de Fabrício Queiroz, levando, como a Renata disse no início desse podcast, a crise, o problema para dentro do Palácio do Planalto e em voltagem bastante alta, num momento em que o presidente já é alvo de uma série de pressões. O Supremo Tribunal Federal mirando financiadores de atos antidemocráticos que são ligados ao presidente, o Tribunal Superior Eleitoral analisando denúncias de que houve disseminação coordenada de informações falsas para comprometer a eleição de 2018. Há um problema político, porque o presidente tem se aproximado do Centrão, mas ao mesmo tempo se recusa, né, Renata, a ampliar espaços de primeiro escalão para esse grupo, num momento em que um de seus ministros mais ligados a esse núcleo ideológico periga deixar o Ministério da Educação. Então há uma disputa pela ocupação desse espaço também. São muitas as frentes de pressão e agora chega esse elemento de fato arrasador, porque envolve não só o presidente, mas sua família, uma coisa que sempre o desestabiliza, a prisão de Fabrício Queiroz. Nesse ponto, Dani, logo antes da gente começar aqui a nossa conversa para o Horário de Brasília, foi inclusive dar uma assuntada aqui no mundo político, né? Como que, inclusive, esses novos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso estavam vendo essa movimentação. A percepção é de que sim, o potencial é de uma crise muito grande, e a leitura que o mundo político está fazendo, né, duas pessoas com quem eu conversei, é que tudo indica que o movimento do Ministério Público é para que Fabrício Queiroz possa, enfim, falar. Ou seja, qual é a leitura de fora? Isso não é a leitura de investigador, mas é de políticos que, inclusive, são bastante versados nesse jogo de investigação, que a gente pode estar aí diante de um movimento para uma delação de Fabrício Queiroz. Acompanhemos, porque de tédio aqui a gente não padece. O mundo político segue absolutamente movimentado e aqui no Horário de Brasília você não perde nada. A gente vai atualizando passo a passo os principais fatos da semana, o que é que tem mudado a conjuntura política do Brasil. Renata, prazer conversar com você de novo, claro, sempre. Você não vai fazer nenhum elogio ao roteirista que inclusive trouxe Atibaia de volta para o roteiro? Nenhum elogio ao roteirista que pegou esse fio lá atrás e todos os caminhos levam a Atibaia? Não é possível, Daniela. O pessoal tá começando a brincar nas redes sociais que já tá tipo com orçamento baixo, então tá repetindo as locações da crise, sabe? Atibaia é bom, vamos fazer em Atibaia e tal. Deu certo da primeira vez, o roteirista tá começando a se repetir, as pessoas estão já achando que talvez ele esteja ficando um pouco sem bala na agulha, um pouco sem criatividade, enfim, tá aí repetindo locações. Bem, se te chamarem pro sítio Atibaia, por favor, repense. É treta, amigo, fuja. Fuja da treta. Até a próxima, Renata. Até, Dani. Vejo vocês todos aqui na quinta-feira que vem no Horário de Brasília. Um beijo. Tchau.